a mais um Ecobagagens. Hoje nós vamos mostrar um pouco de como usar ferramenta, tecnologia, a favor do ser humano. Nós estamos aqui com a Suelen Borelli, que desenvolveu uma metodologia toda diferenciada de como desenvolver pessoas, desenvolver negócios. Passa pelo lado humano, pelo lado psicológico, conceitos, marketing, estudo de mercado. E foram muitos anos aí de dedicação, de experiência profissional, experiência de vida, para desenvolver essa ferramenta que hoje ela traz como uma metodologia consolidada de mercado para o desenvolvimento humano e empresarial. Suelen, prazer falar contigo, obrigado pela atenção, pelo seu tempo. E fala um pouco para nós sobre a Borelli. A Borelli Academy é uma escola de transformação empresarial. O nosso core business é gestão empresarial ESG, E o objetivo é transformar negócios através da tecnologia e alguns métodos corporativos. A minha formação universitária é gestão de recursos humanos, então eu passei muito tempo nesse segmento, em empresas tanto americanas como suíça, então eu vi culturas diferentes, empresas de grande porte e gestões diferentes. E aí, em dado momento, aquela coisa do empreender, Sabe quando você vê revistas, falando, e inclusive foi uma revista que meio que plantou essa sementinha, tipo, olha, é possível empreender. Eu falei, empreender? Eu falei, putz, mas meu negócio, eu nunca tive um negócio, Eu sempre trabalhei em empresas como CLT. Então, quando eu saí do corporativo, eu vi um cenário. Primeiro, eu era especialista naquilo que eu fazia, Eu me desenvolvia. Em grande empresa você vê o corpo funcionando. Você tem acesso até a caixa, Você só tem que ser bom no que você faz. Claro. Agora, no mercado, você tem que construir seu nome. Então, eu tive ali um impacto num primeiro momento, que eram dois mundos, E eu tentei voltar para o mundo de onde eu vim, porque eu me assustei, Eu falei, será que eu dou conta? Sabe aqueles grilinhos, que faz parte do desafio de empreender? E nesse contraste que eu falo entre uma empresa grande e ter se tornado uma empresa pequena, eu fui percebendo algumas oportunidades. Primeiro, no que eu tinha que melhorar como pessoa para sustentar aquilo que eu, a princípio, me propus a fazer sem conhecimento, e também de potenciais que eu poderia suprir ali, porque eu já tinha uma bagagem. Até então você trabalhava em que área? Qual era a sua função nas empresas? Na segurança do trabalho. A segurança do trabalho, por eu ter feito técnico, foi meu segundo curso técnico, assim que eu saí do colegial eu fiz publicidade e propaganda, nível técnico, e depois segurança no trabalho. Só que segurança no trabalho em grandes empresas é muito complexo. Trabalha com procedimento, trabalha com desenvolvimento de pessoas, avaliação de compliance, que é a legislação. Então, durante 10 anos, esse foi minha forja, foi minha lapidação. Você está indo um pouco para o lado que eu ia te perguntar. Okay. Porque você começou na segurança do trabalho, mas logicamente se envolvia com muitos setores, com muitas pessoas e tal. Como é que surgiu esse lado de gestão mais humanizada, de avaliar as competências das pessoas e transformar isso em um produto? Primeiro que assim, na própria segurança do trabalho é um departamento do recursos humanos. Então, inclusive quando no primeiro ano eu fiquei 1 ano como técnica, na sequência eu já fui fazer gestão de recursos humanos para potencializar aquela habilidade de um setor que eu estava inserida. Então a segurança do trabalho ela faz parte da gestão de recursos humanos. Então a gente olha para as pessoas, Então as pessoas no dia a dia, isso empresa, ela tem que tomar decisões melhores no campo, no chão de fábrica, no posicionamento que ela está. Só que para ela tomar boas decisões, ela tem que estar treinada para isso, ela tem que ser orientada para isso, e isso envolve o desenvolvimento de habilidades dela, Não só executar aquilo que ela foi contratada, mas ela entende de meio ambiente, ela entende de algumas questões de segurança do trabalho, porque no dia a dia ela é a principal pessoa que pode sofrer com decisões erradas, vamos colocar assim. Então, e aí nasceu também uma nova competência da Suelen. Exato. De avaliar as pessoas. E não só avaliar, Luciano, mas eu digo assim, que eu fui para um caminho que se eu tivesse que escolher sem ter conhecido, talvez eu não teria conhecido, porque era tão intrínseco, que é essa questão de desenvolver pessoas. Então eu passei a buscar, inclusive, conhecimento sobre andragogia. Como é que um adulto aprende, que é a educação do adulto. Então, isso fez com que eu olhasse, e aí eu fui lapidando, inclusive quando eu fazia treinamento, quando a gente definia quais seriam as empresas que a gente iria contratar para treinar as pessoas. No fundo, a sua competência para esse olhar, ela nasceu muito antes, Você já tinha
uma visão muito mais ampla, muito mais sistêmica, ou muito mais holística, como se fala hoje, né? No sentido de analisar o todo. O todo. Isso é a educação corporativa, que eu trago tanto hoje para a Borelli Academy. Por que a grande é grande? Porque ela faz o que precisa ser feito. Ela olha para o todo, né? Então, a gestão de uma grande empresa envolve um corpo empresarial, um ecossistema. Quando eu comecei a empreender, eu fui percebendo que dos poucos negócios, principalmente os comércios, que eu começava a observar, eu via que ele tinha um Frankenstein, não um corpo inteiro. Então, eu ia enxergando rapidamente que os pequenos negócios, e eu tinha me tornado um pequeno negócio, né? Que faltava muitas coisas do que as grandes faziam, só que numa escala menor. E eu falei, peraí, essa visão veio rápido, né? Porque a gente já olha para isso, a gente trabalhava e conversava com todos os segmentos, todos os níveis de hierarquia. É um dos poucos setores numa empresa que tem liberdade para qualquer outro setor. E é um dos poucos setores que tem autonomia, inclusive, em caso extremo, para demitir a pessoa. Isso, intervir. Então eu tive também essa questão, vamos dizer assim, essa força de corrigir, de parar, muitas vezes lidar até com níveis. Parar à frente de serviço. Parar à frente quase de uma serviço, impugnação, entre exatamente. aspas, né? Fazer uma correção com o colaborador, porque eu vivi isso e eu tinha autonomia para isso, né? Então esse era vou dizer assim, que foi o meu grande aprendizado, foi a indústria, né? A educação corporativa em si. E foi aonde eu fui percebendo que, primeiro, se eu quisesse vencer esse cenário, eu teria que voltar, dar um passo atrás em mim, começar o desenvolvimento em mim, no meu negócio. E aí começou... Então, mas vamos abrir um parênteses, porque assim, o espírito empreendedor não necessariamente está vinculado ao empresarial. Perfeito. No sentido de você ser uma empresária. Perfeito. Você pode desenvolver o empreendedorismo como um funcionário dentro das suas funções, inovando, melhorando, deixando não só uma estrutura muito mais robusta, mas mais interconectada dentro da própria instituição. Pelo que eu percebo, no fundo, você sempre teve um time empreendedor, né? Você sempre teve esse lado desenvolvimentista, digamos assim, de melhorar o que existia, né? A gente sabe a importância de normas técnicas, né? Teve até uma discussão de um outro debate que nós fizemos com advogados e falavam, mas nada é obrigatório senão em virtude de lei. Mas lei entre aspas, né? Que pode ser lei, instrução, perfeito, normas regulamentadoras, boas práticas. Vai, né? E como surgiu a competência da Suelen para essa ferramenta? Qual foi o momento em que você falou, não, realmente está na hora de criar uma ferramenta para ajudar, não só no desenvolvimento de pessoas, também é o foco essencial, mas objetivando o desenvolvimento empresarial? Sim, eu acho que é muito importante ressaltar essa questão do comportamento empreendedor, porque empreender é um comportamento. E esse comportamento, como você mesmo disse, você desenvolve em casa, né? Você percebe uma proatividade. Então, normalmente, empreendedores, eles têm uma proatividade de tornar o meio melhor. Seja casa, escola. Então, você às vezes vê isso num estudante que se candidata para ser representante de classe, né? Então, você percebe pequenas características no dia a dia. Agora, a partir do momento que você decide ter uma empresa, o comportamento empreendedor, ele é primordial. E muitas vezes você tem que desenvolvê-lo, né? E quando eu percebi esse cenário, eu falei, tá, ok, eu tenho a bola do jogo, mas eu não tenho campo. E o que me ajudou muito, Luciano, foi até a questão de ter feito publicidade antes de ter feito segurança do trabalho. Porque eu tive uma visão de mercado nesse curso, né? Então, eu não era especialista, logicamente, era esse nível de estudante, mas eu tinha uma bagagem mercadológica. E querendo ou não, você voltou a desenvolver. Exato, voltei a olhar para aquilo. E não foi sozinho, eu fui atrás do Sebrae, eu fui usar meios que hoje muita gente tem disponível. A diferença é que o que eu acessava, eu preciso organizar. Por quê? Por ter trabalhado com processo, com procedimento, eu precisava enxergar qual o primeiro passo, qual o segundo passo, para o nível que eu estava. Então, a primeira ferramenta que eu desenvolvi nem foi o software, né? Foi um mapa estratégico, onde eu passei um bom tempo mesmo, gente, buscando na internet, indo para o Sebrae, e eu comecei a perceber que depois de um tempo as informações se repetiam. Naquela época você já tinha uma metodologia estabelecida, exato, já prestava consultoria antes de desenvolver. Na verdade eu apliquei em mim. A ferramenta. O mapa, ele foi o meu primeiro produto que fez eu ir rapidamente para o mercado. Atualmente ele está na 18ª revisão, ou seja, ele passou por 4, 5 anos sendo forjado aí, porque eu queria criar algo que eu pudesse sair de um ponto para o outro. E aí eu precisei estudar. Então, se eu quero, ou melhor, se a gente deseja, né,
que a pessoa tem um comportamento de segurança, ele precisa entender o que é segurança, ele precisa entender outras questões que impactam na tomada de decisão. Ou seja, conduzi-lo de forma a perceber o macro e atuar no micro. Exatamente. E sintetizar isso. Porque tudo é importante, mas às vezes para o momento que você está, aquilo não se aplica. Como um plano de negócio. Se você pega um plano de negócio hoje, e aí você faz uma pesquisa, vou colocar aqui mais 50% engaveta. Por quê? Aí você vai ver as informações, dependendo do nível empresarial, quem está começando, está antes dos 3 primeiros anos, ele não tem maturidade para entender aquilo. Então ele foge até do aprendizado. A sua ferramenta como um todo, e não só a tecnológica, mas a metodologia como um todo, ela é muito complexa. Sim. E nós poderíamos colocar no mínimo em 3 áreas diferentes, que é o marketing, a gestão empresarial e o lado humano com uma pitada de aspectos psicológicos e por aí vai. Né? É o tal do mindset, crenças, valores, a forma de se conduzir tudo isso. Outra coisa que a gente costuma perceber uma certa, não sei se deficiência ou imprecisão da maioria das pessoas é o seguinte: as pessoas relacionam o marketing muito estritamente à propaganda. E na verdade a propaganda é o produto final do marketing. Né? Antes tem toda a análise de mercado, aspectos psicológicos do consumidor, desejos de consumo, necessidades, etc. Como é que foi esse alinhamento todo? Como é que você reúne tantas competências numa ferramenta única? Luciano, se a gente lembrar do Steve Jobs, então assim, o que é complexo ele é simplificado por um especialista. Então hoje o cliente ele pega um processo simplificado, tanto que é desenhado, né? Primeiro que ele é com base no PDCA, então é um planejamento. O que aconteceu, assim, até pra gente voltar um pouquinho? Quando eu comecei a estudar sobre os negócios, até de forma autônoma, de forma autodidata, a primeira coisa que eu fui me perguntar é, como que é essa questão de mortalidade empresarial? E aí estatísticas não faltam. Porque a gente já olha para isso, para a segurança do trabalho, a gente olha para a parte de estatísticas, né? Existe um cenário. Qual que é o cenário do mercado brasileiro? A maioria das empresas não sobrevive até o 5º ano. Legal. A questão é por quê? Quando você faz a pergunta, você vai se aprofundando. E aí, quando eu fui olhar os motivos, porque primeiro que a Borelli Academy não nasceu de primeira. Ela levou 4 a 5 anos, porque primeiro eu passei pela jornada de me entender, a jornada de conhecer o mercado e fazer as correções. Então, hoje ela é fruto de uma jornada corporativa e de mercado inicial. Então, o que a gente tem hoje para ofertar para o cliente é o melhor do grande e a experiência de quem é pequeno, né? Então, vou dizer assim, que é o caminho do meio, vamos colocar assim, né? Então, se eu tenho dados que mostram, é um fato, não é um achômetro, né? E aí eu vejo os motivos. O primeiro motivo é falar do comportamento empreendedor. Como eu disse, a gente já falou de mindset. Então, ok, o meu foco é o mindset, porque é onde está a minha zona de genialidade. Eu crio procedimento, processo, eu sou facilitadora do conhecimento. Então, isso é uma expertise da minha parte. Eu já fazia isso na indústria, comecei a fazer, né, para esse ponto. Qual que é o segundo motivo? Planejamento. Planejamento, falta de planejamento é uma habilidade macro. E eu falei, bom, não dá para corrigir isso individual, precisa ser sistêmico. Então, hoje os processos são organizados, porque a pessoa ela precisa viver um plano. Então, ela já tem que lidar com o comportamento. Ela não precisa se preocupar com o planejamento. Essa é a nossa maior expertise. Agora, qual que é o terceiro motivo? Falta de gestão empresarial. Agora, quando você fala em planejamento, você dá uma metodologia de planejamento? É o método pronto. Porque o caminho já está traçado, porque eu passei pela jornada. Então, como eu saí do corporativo e vivi as dores do empreendedorismo, eu tenho os dois ambientes. E aí eu criei um terceiro caminho. Então, hoje, quando o cliente escolhe vir com a gente, ele tem não o todo do corporativo, mas a essência do que é ser grande, sendo pequeno. Agora, a ferramenta traz dados de mercado? Exatamente, que vai entrar naquela questão que você perguntou de marketing. Se você olhar para o seu corpo agora, quem é o gestor do seu corpo, Luciano? Seu cérebro. Então, nos negócios, alguém tem que ser gestor. E tem de ser um empreendedor. Só que o empreendedor, muitas vezes, está de olho no quê? Na especialidade dele, que não é o cérebro. É o que ele entrega para o mercado. Quais áreas, quais competências estão incluídas nessa análise? Mercado, o lado humano, tem aspectos tributários? Ambos, como é que é? Ambos, porque é um corpo. A gente tem que olhar para o corpo empresarial e não só para as partes, porque é onde a gente se perde. Então, hoje, quando vem um MEI, por exemplo, ele não tem um corpo empresarial completo. Então, pela matriagem que a gente faz, rapidamente a gente separa, a gente usa o futebol como analogia, tá, gente? É simples, a bola é o que você leva para o mercado, o campo é o mercado. E mercado em inglês significa marketing. O movimento que é o jogo é o marketing. Então, por que as pessoas
confundem, porque os termos não estão entendidos e elas se confundem mesmo, porque precisa aprender. Ou seja, você ajuda a trabalhar o marketing como um todo, desde Porque o princípio, que é toda aquela parte Exato. analítica, Exato. o lado intelectual do marketing. Marketing, gente, é um pedacinho do corpo. É muito mais marketing, é muito mais mercado do que movimento. Que é o quê? Análise de mercado, Exato. Definição de meta, formação de preço, exatamente. desenvolvimento de Exato. produtos. Tudo isso faz parte do mercado, que é o campo. Tá? Então, quando uma pessoa está em movimento e ela aprende a fazer isso, ela aprende a enxergar a diferença, porque a gente deixa, no caso, com tecnologia, isso ajuda muito, né? Porque eu deixei o processo organizado, tanto que ele é numeradinho, ele tem pictogramas, que são imagens, a pessoa vai vivendo aquilo, ela vai criando um mapa mental, porque essa é a minha especialidade, eu sou, vamos dizer assim, a design instrucional, né? E design de serviço, então eu crio métodos, procedimentos e tangibilizo isso. A diferença é que, em vez de deixar no papel, eu crio um software. Só que, qual que é a vantagem do software? Você aterra, porque, Luciano, empreender, você lida com muita informação, mesmo você sendo MEI. Então, assim, quanto maior você fica, mais dados você gera e mais informação você precisa ter. A diferença é que você não sabe onde colocar aquilo. Então, se você já aprende quando você está MEI, ou ME ou IPP, que são as pequenas empresas, né? Você tem potencial de configurar tudo que você já vive, e enxergar aquilo que você não estava enxergando, porque agora seu campo ampliou, e é onde aí sim a bendita das competências começa a surgir. Porque você tem que corrigir as habilidades que você não desenvolveu porque você não tinha visão. E na verdade, assim, claro que todas as funções são necessárias dentro da empresa e tem sua relevância, né? Mas o coração do negócio, né, como diz o jargão, né, a propaganda é a alma do negócio. Na verdade, muito mais que a propaganda, o marketing é a alma do negócio. Né? Porque é onde você é onde nasce a ideia, desenvolve toda a estruturação do negócio, do mercado, do produto, formação de preço e define o produto final. E depois ainda vai para a propaganda. Propaganda, gente, é algo que está mais além, porque é tornar público aquilo que você é. Hoje, quando você vai direto para um jogo, é só olhar, a gente não teve Copa. Quem olha o jogo, qualquer jogo, independente de Copa, você fala, o jogador ele passa mais tempo jogando ou treinando? No dia a dia? Treinando, né? Porque é o dia a dia. Então ele tem que entender de movimento, das técnicas, estratégia. É isso que acontece e deveria acontecer nos próprios negócios. Só que se você não tem o campo, e olha que interessante, Luciano, antes do dia de jogo, os jogadores fazem reconhecimento do campo. Porque se o campo, por melhor habilidade que ele tenha, e seja craque no que ele faz, se o campo tiver alguma deficiência, impacta no movimento. O marketing por si só é só o movimento. Então, vale muito mais olhar para o campo, que é o bendito do mercado. Por que todo mundo pula essa fase? Aí entra questões educacionais. Primeiro, especialidades, né? Então, aquilo que eu vendo vai suprir a necessidade de alguém. E, às vezes, o fato de eu ofertar simples, eu vendo. O problema não é vender. Isso é o nível do comércio. Vende produto, recebe, paga as contas, tudo bem. Só que existe uma escala maior. Aí começa a entrar em questões empresariais. Que é, você tem negócio para você ter dinheiro para o seu bolso pagar suas contas, ou você tem um propósito de mercado? Na verdade, você desenvolveu uma metodologia, entre aspas, aplicável a qualquer setor, né? Sim. Hoje a gente foca até mais nos prestadores de serviços, tá, Luciano? A questão dos segmentos são variáveis, desde que ele tenha muito mais como produto a própria entrega de serviço a princípio. Porque dentro da escala de mortalidade, adivinha quem é que mais morre? Os especialistas. Então o especialista ele já tem a bola do jogo dele definida. Só que ele não tem o campo. Então quando você coloca o campo, ele dobra a energia, ele começa a ver e começa a andar. O comércio é um segundo foco nosso, porque o comércio ele tem, dentro do mercado especificamente, apesar hoje da gente trabalhar a gestão empresarial, que aplica-se ao comércio, mas no dia a dia tem algumas questões que faz com que ele, a princípio, não olhe muito para isso, porque o produto ele tem saída muito mais rápido. Então hoje você precisa de um software, eles chamam de frente de caixa, né, para passar o produto e tal, é igual ao mercado. Então, a gestão está nos bastidores, né? Então hoje o nosso público, a princípio, como foco de mercado, é mais prestadores de serviço, porque eles mais morrem e eles mais precisam desse campo. E num segundo momento, comércio, tá? Agora, em essência, você vende a metodologia. Exato, exato. Além disso, vocês prestam alguma consultoria pontual, por exemplo? Digamos que eu seja uma empresa de logística. Eu quero montar um novo centro logístico com base na minha rede no meu mercado, né, de atuação. E às vezes aspectos tributários, às vezes aspectos da própria logística, de malha viária, de consumo e tal. Vocês fazem um estudo personalizado ou não? Não. Por quê?
Eu observei diversos cenários. E aí, como empresa, a gente tem que definir o nosso core e focar para a gente poder realmente, assim, olha, tem trocentas possibilidades, mas qual é a minha especialidade? E realmente em que público eu vou fazer diferença como empresa? Porque tudo é importante, mas nem tudo te convém no momento certo, né? Empresas de maior porte, hoje a gente está olhando principalmente para 2023, começar a trabalhar essa questão do intraempreendedor. Não necessariamente na questão organizacional, mas através de observar pela organização como que isso está afetando o comportamento intra e de terceiros. Para terceiros de grande empresa, a gente atua na gestão. Agora, em grandes empresas, vou pegar uma logística, que é um segmento até muito mais otimizado, provavelmente o gap que ele tem, e a gente aplica o diagnóstico, é muito mais comportamental ali dos próprios colaboradores. A gente está indo mais para o RH mesmo. Entendeu? Ou seja, agora você está fazendo a gestão pelo exemplo, né? Exato. Porque a Borelli, logicamente, também tem a sua linha de negócios, seus limites, já estão devidamente estabelecidos. Para crescer. Então, a gente é uma startup. Startup é uma empresa como qualquer outra. A diferença é que a gente atua em escala. E isso só é possível com tecnologia, né? Então, hoje o foco é no cliente, para que o cliente ele tenha esse trajeto aí que ele vai percorrer. E isso por si só já é desafiante, porque tem quem começa, mas não leva até o final. Existe tempo de estágio, né? A gente olha para tudo isso. E a gente hoje informa muito mais isso para o cliente, para que quando ele decida aí, ele já saiba onde o calo dele vai apertar. Agora, em meio a isso, a Borelli tem também uma prestação de serviço de mentoria desses empreendedores, desses empresários, né? Agora, isso é aberto, entre aspas, a quem assim desejar, a qualquer um, ou existe um diagnóstico disso para dizer, olha, você seria bom passar por um período de mentoria? Começa o processo aí, entrando na estratégia de marketing, a jornada, né, de como essa pessoa vai entrar na Borelli Academy. Primeiro passo é uma pesquisa. Porque a pessoa ela precisa ter uma dor, né? Para a gente poder atender naquilo que a gente se propõe. Então, às vezes em 4, 5 perguntas, ela responde uma única coisa, eu já tenho a ideia para onde seria que ela iria, né? Se é muito mais organizacional, se é muito mais em nível pessoal. A partir disso, aí eu já dou o feedback e a pessoa ainda tem a opção de fazer mentoria express de 30 minutos, onde a gente tangibiliza e entra um outro diagnóstico. Por que a gente faz isso? Porque a gente não está para ter... Todo mundo pode se desenvolver, mas nem todo mundo está aberto a isso. Então, como é uma proposta, não é uma obrigação, né? A gente precisa qualificar melhor o cliente para ver se ele está predisposto e para ver se a gente está no time para ele, né? Isso é a jornada aí da entrada do lead que a gente fala. Então, é antes dele ser cliente. Então, esse é o primeiro passo. A partir do momento que eu olho, porque tem gente que até quer, mas ele não está no time. Fala assim, olha, infelizmente você tem que corrigir primeiro uma habilidade. Normalmente, a habilidade de gestão do tempo. Quando a pessoa não está pronta 100% para o software. Ela pode adquirir o software direto? Pode. Só que eu deixo claro, falo, olha, você tem um gap numa habilidade que é imprescindível ser corrigida. Você pode até começar, mas defina, fica a critério dela. Então a gente faz sim essa triagem. Por quê? Porque não é um produto de prateleira, é um produto, como a gente disse, que a pessoa ela vai ter um compromisso, né, de longo prazo. Sempre começa com um ciclo de ano, né, 1 ano, depois ela renova, mas o tempo mínimo para realmente gerar um resultado é 3 anos. Então, você não tem algo mais rápido? Não é. Eu ia chegar nesse ponto, porque você disse que o foco principal é que a pessoa seja autônoma. Em algum momento, disso. com o devido respeito, ela vai deixar de precisar, vai deixar de ser tão essencial essa sua ferramenta. Não, na verdade ela vai reconfirmar o quanto aquilo foi importante, ela continua. O que acontece? A gente tem uma curva, isso vem da segurança do trabalho, que chama curva de Bradley, que é, você entra, tudo que você vai começar, você tem os 90 dias para adaptação. É o período de inércia, resistência, adaptação. Isso é comum até, né, quando você contrata um colaborador, não tem lá os 90 dias de experiência, porque é um período de adaptação. Às vezes a pessoa não quer fazer parte daquilo. Às vezes ela teve uma primeira impressão, topou. Ali é onde muita gente sai. Então, quem vai continuar, depois de 90 dias, é o período que realmente é onde as pessoas mais saem. E as que saem é aquele perfil, muitas vezes, que aí cada um tem seu perfil, né? Não vou nem pegar esse detalhe. Funciona o processo de contratação. Digamos, o cliente que te contrata hoje. Existe um período de implementação, de adaptação, de acompanhamento? Como é que funciona esse meio de campo? A mesma questão da jornada. Quando o cliente fala sim, depois de ele ter passado pela essa qualificação, né, desse diagnóstico, ele entra num compromisso, né? Então é um compromisso já de 1 ano. O primeiro ano é o ano D, como eu disse. Dentro desse 1 ano, os 90 dias ele está naquele começo da curva, e depois ele entra com outro nível, que é onde ele vai dando
o conhecimento vai baixando, né? E aí o que acontece? Os 30 primeiros dias pra gente, Luciano, é essencial. Então ele entra num onboard, então não passa um login, uma senha, você vai acessar esse vídeo, não. Ele passa por uma integração, que a gente chama de onboard, né, de 1 hora. Então a gente mostra aonde ele vai acessar, já tira as dúvidas, onde ele vai aprender o conteúdo, porque a gente vende processo, mas o conhecimento a gente dá em cima do processo. E depois que a pessoa passa por isso, a gente já faz o diagnóstico como ela vai entrar, e ela tem mais 3 sessões que a gente chama de estico elástico, os 30 primeiros dias, para ela diminuir a curva de aprendizado rápido, né? Feito isso, a gente vai soltando, porque como a gente disse, a gente trabalha com comportamento humano, né? A gente trabalha com ser humano. Então, o ser humano ele tem a questão da disciplina, dos hábitos. Então, a gente não espera que de imediato ele vai sacar. Ele precisa de um tempo de envolvimento. Só que o processo é andragógico. Então, a gente faz isso e deixa claro. Se o calo apertar, a gente tem mentoria. Aí a gente pode acompanhar. Caso não, segue o que a gente está orientando. E ao final desse processo, quais as principais competências, qual o principal ganho do cliente em termos de competência mesmo, de formação de um novo mindset, um novo estilo de vida? Primeiro que assim, em nível mundial, a gente tem a Agenda 2030, que é um processo da ONU, que tem lá 17 ODS, são metas globais para sustentabilidade. A que a gente mais atua é a 8ª, que é gerar, ou seja, a nossa empresa, o nosso método, contribui para o desenvolvimento econômico de negócios, e um ambiente de negócios decente, é a descrição que está lá. Então, primeiro, quando o empreendedor ele configura a ordem no negócio dele, porque querendo ou não o software ele ajuda na organização dos dados da empresa dele e do mindset dele, e aí ele consegue ver o comportamental dele. Consequentemente, ele vai ter ganhos. Mas, Suelen, como você consegue garantir que é certeza? Porque existe um princípio da física, de entropia. Tudo que você organiza, você vai progredir. Quando você não está organizando, você está na entropia, então você está morrendo. Então, querendo ou não, de um ano para o outro, você tem dados, né? É onde você vê a sua taxa de crescimento. E aí chega naquele ponto que você falou do mindset, né? Do mindset. Ou seja, vai chegar um ponto onde a própria vida pessoal fica mais organizada, mais planejada e, logicamente, com mais chance de atingir objetivos. Exatamente, porque é um alinhamento de informações. E está na nossa bandeira, né, Luciano? Ordem e progresso. Organizou, você progride. É simples assim. Só que para atingir essa ordem, você tem que mergulhar primeiro dentro de você. Tem que ter a ordem para ter o progresso. Exatamente. E antes da ordem, que era um princípio que estava inclusive na bandeira, é o amor. E que amor que você tem no negócio? A sua especialidade. Porque você só sustenta um negócio, Luciano, se você tiver amor naquilo que você faz. Afinal de contas, o resultado econômico é a virtude de todo o desenvolvimento do processo. Perfeito. E para contratar a Borelli, como é que localizamos? Bom, primeiro que a gente é um mini-channel, a gente está em diversos canais, mas eu sempre falo do nosso site, que é o nosso portal, né? Então você pode digitar no Google, aí o Borelli, né? Tem algumas letrinhas, é BORELLI, estava em promoção os L's, tá? academy.com.br. Por que manter em inglês, Sueli? Porque a gente já visualiza algo macro. Então, eu não trouxe para o português justamente para a gente poder utilizar termos maiores. E você tocou num ponto que eu ia chegar também. Você comentou lá no começo sobre diferenças culturais de várias empresas que você passou e tal. Essa metodologia também foi concebida além das fronteiras, né? Perfeito. A Borelli tem planos aí de trabalhar no exterior. Um produto já concebido a qualquer... Ele vai, é questão de transformação. O processo vai ser o mesmo, né? Porque são necessidades humanas. Então, o que a gente está suprindo? Que um empreendedor, seja pequeno, médio, ele possa avançar no mercado. Esse avanço, gente, é padrão. Mercado, negócios são negócios em qualquer lugar. O que muda é a solução. E é isso que impacta, às vezes, no marketing, que é a dinâmica da solução. Meus parabéns. Obrigado. Muito obrigado pelo tempo, pela entrevista, dividindo com a gente a sua experiência, que deve ir muito além disso, com certeza. E agradecemos a vocês que nos acompanham na Copagagens e fiquem com a gente nos próximos episódios. Gratidão, Luciano.